Olá, hoje é terça-feira, dia 14 de setembro de 2021, e o Grupo de Conjuntura está reunido para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca, comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa, Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. Bem, na segunda-feira, no relatório Focus do Banco Central, que agrega as expectativas das instituições financeiras, nós tivemos a 23ª semana consecutiva de aumento das expectativas acerca do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Isso, junto com alguns outros indicadores, tem sido uma temática recorrente que tem trazido à tona o debate acerca da inflação. É por isso que eu quero convidar o nosso time de pesquisadores para esse tema tão importante hoje em nosso podcast. Bom, eu vou aqui pegar a bola e começar colocando o contexto internacional. Porque aqui no Brasil a gente está sempre muito acostumado a olhar para o próprio umbigo, né? E nós somos muito influenciados pelo que acontece no mundo. E, na verdade, essa inflação que tem subido bastante, ela tem um componente internacional, da mesma forma que tem um componente doméstico, é óbvio, né? Mas eu queria colocar esse contexto internacional porque hoje esse choque mundial de preços está sendo muito importante. Eu vou começar aqui relembrando dois preços muito importantes que afetam a todas as economias. Em primeiro lugar, o preço das commodities. O preço das commodities, e aí vão desde commodities agrícolas, metálicas, etc., subiu nos últimos 12 meses 38,5%. Então, isso é uma pressão de custos, né? 38% em dólar no mundo todo. Então, isso é uma pressão de custos muito forte. Em particular, uma commodity muito especial, que é o petróleo, subiu nesses últimos 12 meses, até agosto, 56%. Então, olha o choque tão forte que isso esse choque que está impactando a economia mundial. A gente sabe que aqui, no caso brasileiro, por exemplo, o aumento dos preços dos combustíveis, refletindo esse aumento dos preços externos, tem sido um componente importante da nossa inflação, né? Então, nós temos e tem várias outras mercadorias. A gente sabe hoje que está havendo falta de peças, componentes e vários bens intermediários no mundo inteiro que tem se refletido em alta de preços. Então, não é de espantar que a inflação esteja subindo em muitos países. Por exemplo, se a gente for olhar os preços ao consumidor, e aqui eu vou dar destaque, pela sua importância, é óbvio, ao caso da economia americana. Nos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor, medido também em 12 meses, né, um mês atual contra 12 meses antes, ele já está há 3 meses acima de 5%. Lembremos que até a pandemia, etc., e inclusive durante o ano passado, os preços ao consumidor nos Estados Unidos subiam bem menos de 2%. Então, agora estão acima de 5% por 3 meses. Cada vez vai ficando mais para trás, ou mais desacreditada a ideia de que a alta dos preços nos Estados Unidos era uma coisa meramente transitória. Já são 3 meses acima de 5%. Em agosto, foi 5,3% a inflação em 12 meses nos Estados Unidos. Mas isso é a inflação ao consumidor. Se a gente olhar a inflação ao produtor, ela foi 8,3%, mas ao produtor, quer dizer, são os preços pela qual as empresas vendem os seus produtos, não ao consumidor, mas o preço na porta da fábrica, digamos assim, para produtos finais. Agora, os produtos intermediários, estes, prestem bem atenção, porque é difícil de acreditar. Os produtos intermediários processados, quer dizer, já em fase adiantada de acabamento, tiveram uma alta
nos últimos 12 meses, de 23%, que foi a maior desde 1975, época do choque do petróleo, época da estagflação, etc., etc. E os não processados, os bens intermediários não processados, tiveram uma alta, acreditem se quiser, de 50% nos Estados Unidos. Né? Então, o que a gente percebe lá é que tem um choque fantástico de preços, mas que vai sendo amortecido ao longo da cadeia produtiva. Começa em 50% lá nos bens não processados, e a cada estágio de processamento, esse choque, esse impacto vai sendo absorvido parcialmente nas margens de lucro, que vão se contraindo, e chegam lá no ponta do consumidor com uma alta de 5,3%. Mas é óbvio que isso é algo que está acontecendo no Brasil também, em muitos outros países. Né? E o problema é que, se continua muito tempo essa alta lá no estágio inicial da produção, vai ficando cada vez mais difícil você conter o repasse rio abaixo. Né? Muito bem, só para dar aqui algumas informações de outros países, por exemplo, economias emergentes também tiveram alta de preços. Os preços, a inflação na Rússia, por exemplo, já foi para 6,5%, ao consumidor, ao produtor, 26%. Né? Países mais inflacionários, como a Turquia, por exemplo, já está em 19% a inflação ao consumidor, 45% em bens intermediários, e por aí vai. Então, tem países com muita pressão inflacionária. Uma ou outra economia emergente está conseguindo evitar uma alta muito grande, não estão com inflação baixíssima, mas estão com inflações mais baixas, como o México está em 5,8%, mas e a África do Sul 4,7%. São dois casos onde a inflação está bem contida. Por acaso, são dois casos em que houve uma grande apreciação cambial. No México, de 10% nos dois últimos meses, na África do Sul, 14%. No Brasil também houve. O câmbio hoje está 3% apreciado, 3% mais baixo do que há 12 meses atrás, mas não tanto quanto esses dois países que eu citei, México e África do Sul. Né? Então, no caso desses países, a apreciação do câmbio, a queda da taxa de câmbio, compensa parcialmente a alta dos preços no mercado internacional, mas apenas parcialmente. Então, eu queria dar esse contexto mais geral para mostrar o seguinte, que no caso brasileiro, nós estamos sofrendo muito este impacto internacional e tem fatores domésticos também, evidentemente, e que a gente pode analisar aqui. Mas eu queria, depois eu posso voltar até esse mundo, mas quero passar a bola aqui para os meus colegas, acho que Margarida agora vai falar dos números brasileiros, o Lixa depois da política monetária. Então, vamos lá, com você, Margarida. Bom, então vamos falar um pouquinho agora dos dados do Brasil. Né? Então, nós temos aí uma inflação que em 12 meses está batendo 9,68%, IPCA cheio, encerrados em agosto. Né? E se a gente olhar por dentro desse IPCA, a gente tem alguns fatores que a gente percebe claramente a pressão da inflação no Brasil. Então, por exemplo, produtos que têm preços administrados, como, por exemplo, transporte público, combustíveis, energia elétrica, eles subiram nesse período dos últimos 12 meses 13,69%. Parte desse aumento que a gente está tendo neste ano é por conta do represamento que a gente teve no ano passado, que ano passado eles ficaram muito bem comportados por conta da pandemia. E esse ano, então, devolveu-se parte desse represamento, mas, fora isso, nós temos a crise hídrica que está aí, aumentando os preços da energia elétrica, e combustíveis que estão fortemente pressionados por essa alta de preços de petróleo, que o Francisco Eduardo acabou de citar, e eles estão sendo totalmente repassados para o consumidor final. Ainda seguindo essa abertura, né? Os preços de alimentos
subiram quase 14% nesses últimos 12 meses. E aí a gente tem uma conjugação que eu chamo de a tempestade perfeita. Preços de commodities agrícolas, né? E condições domésticas, né, de climatologia muito ruins, secas e geadas ao mesmo tempo. E o problema é que esse grupo, né, dentro do IPCA, pesa 20%. Então, isso mexe muito no bolso do consumidor, principalmente de baixa renda, né? Se a gente olhar, continuando nossa decomposição, os preços industriais cresceram 10,11%. Isso está muito ligado ao fenômeno que o Francisco Eduardo colocou no início, que é as desorganizações de cadeias produtivas, gerando restrições de oferta, gargalos produtivos importantes, de insumos importantes, e o caso emblemático são os chips, os semicondutores, e isso faz parte dessa quebra global nas cadeias de produção. Então, isso é uma inflação internacional que está batendo aqui. Isso é uma grande contribuição, vamos dizer assim, da inflação internacional sobre a nossa inflação. E, por último, os serviços, os preços de serviços, eles pesam quase 45% no IPCA e fecharam em apenas 3,9%, mas eles vêm subindo, esse é o lado ruim da história. No ano passado, a inflação de serviços ficou em 2,5%. Por quê? Porque serviços ficaram parcialmente paralisados, esse é o fenômeno da pandemia. Mas, com a liberalização, o rumo, a flexibilização cada vez maior das atividades produtivas, especialmente serviços, por conta do avanço da vacinação, esses preços começaram a subir. Então, aquela contribuição deles para reduzir a inflação, que já está muito pressionada, daqui para frente, isso é um sinal amarelo que está aparecendo. Eles já estão quase em 4% nos últimos 12 meses, e a tendência daqui para frente é que eles sumam com mais intensidade. Isso coloca um grande dilema para o Banco Central, porque a economia ainda está se recuperando, né? A gente tem aí níveis que a gente tem discutido de atividade econômica que dão sinais de uma recuperação, que ainda é uma recuperação menor do que a gente gostaria, mas a inflação de serviços já está começando a dar o ar da sua graça, no sentido de pressionar mais ainda os índices de inflação. E, por último, o último indicador que eu gostaria de trazer da inflação é o índice de difusão, que mostra o percentual de produtos que tiveram aumento de preços em agosto, e nós temos aí 72%. Então, isso corrobora, mostra uma inflação muito disseminada, que tem um perigo. Quanto mais a nossa inflação ficar disseminada, isso contribui para quê? Para duas coisas. Primeiro, subir as expectativas de inflação. E segundo, aumentar o grau de inércia. Então, isso muito ligado ao setor serviços, né? Quantas atividades do setor de serviços começaram a ter remarcações de preços por conta desse efeito global que a gente está tendo aí, numa inflação cada vez mais pressionada e levando, então, a reajustes que não são necessariamente indexações de contratos, mas são a indexação informal da economia, que no setor serviços ela é muito presente. Então, nós temos, sim, um desafio inflacionário, uma tarefa muito difícil para o Banco Central para desarmar essa bomba que a gente tem aí em termos de inflação. Num contexto de ainda não estamos pós-pandemia, então são decisões muito difíceis que se colocam para a autoridade monetária. Então, esse assunto o Lixa vai tratar melhor com vocês. Obrigado, Margarida. A semana que vem a gente já tem a reunião do Copom, não? O Copom vai se reunir dia 21 e 22 de setembro e terá que tomar uma decisão em relação à continuidade do aumento da taxa de juros. Tá? Mas antes de apresentar o debate brasileiro, assim como o Francisco Eduardo colocou no início, um pouco a perspectiva internacional, a gente pode ir nessa direção também para ver o que está sendo feito em política monetária. Tá? Então, inicialmente, eu dividiria o mundo entre os bancos centrais de países desenvolvidos e emergentes. Podemos começar pelos emergentes. Tá? Quando a gente olha para os países emergentes, a gente vê três regiões claramente no mundo. Não? Por um lado, a gente vê os países da América Latina e os bancos centrais aqui na América Latina já estão subindo juros. Não? Assim como o Brasil está elevando juros, a semana passada
Chile, Peru e Uruguai aumentaram os juros. No caso do Chile, o aumento foi de 0,75%. O Peru aumentou 0,50%. Tá? Também o México aumentou a taxa de juros. Tá? Então, a gente olha aqui que os países os principais países de América Latina, os bancos centrais já começaram os aumentos da taxa de juros. Cada um está em níveis diferentes, é claro, dependendo um pouco da inflação, mas a perspectiva em todos eles é de aumento dos juros. Tá? Por outro lado, a gente vê países do leste europeu que estão em uma situação similar aos de América Latina. A República Checa aumentou a taxa de juros 0,25%, a Hungria aumentou a taxa de juros 0,50%, a Rússia aumentou em julho a taxa de juros 1%. Então, os países do leste europeu estão tendo uma dinâmica similar à que acontece na América Latina e estão aumentando a taxa de juros. Os países emergentes que estão mantendo a taxa de juros estável por enquanto são os países do leste asiático, tá? Especialmente Indonésia, Malásia e Filipinas, tá? Tem mantido a taxa de juros estável e a perspectiva para esses três países é manter a taxa de juros constante. Tá? Pode ser que alguns países do leste asiático, como a China ou a Tailândia, possam até reduzir a taxa de juros, mas, em geral, a tendência no leste asiático é manter os juros. Tá? Então, é a única região entre os países emergentes que mantém os juros estáveis. O leste europeu e a América Latina estão aumentando os juros. Entre os países desenvolvidos, bom, o tema central sempre é Estados Unidos. Tá? A gente vê de que Francisco Eduardo destacou a escalada da inflação americana, então são cada vez mais frequentes as apostas, as expectativas de que o Federal Reserve comece este ano, anuncie este ano, a redução da compra dos títulos públicos e privados. Tá? 40% acha que em novembro já deve anunciar o início da redução e 30% acha que em novembro. Tá? Por outro lado, o resto acha que no começo do ano que vem. Mas provavelmente no final deste ano, começo do ano que vem, já devemos ter uma redução da compra de títulos, tá? O início do tapering. Por outro lado, também tem, quando se discute política monetária americana, também se discute quando que vai começar o aumento da taxa de juros. Tá? Inicialmente, o ano passado, o começo deste ano, a sinalização do Federal Reserve é que os juros iriam começar a aumentar só em 2023. Tá? Por enquanto, a indicação oficial é isso, tá? Só em 2023. Em 2022, a taxa de juros básica lá continuaria nesse patamar entre 0 e 0,25. Mas são cada vez maiores as expectativas de que, ao longo do ano que vem, em 2022, já comece algum aumento, não? Especialmente a aposta seria que tenha um aumento de 0,25 para o ano que vem. Tá? Esse é um dado importante porque no momento em que o Fed comece a aumentar a taxa de juros, tá? Alguns dos analistas têm expectativa para o final do primeiro semestre. Tá? Isso pode criar uma turbulência financeira internacional, depois a gente pode comentar isso, que afeta os países emergentes que não têm bons fundamentos. Tá? Mas, em princípio, então, os Estados Unidos estão preparados para começar um processo de restrição monetária. No caso do Banco Central Europeu, quinta-feira passada, o Banco Central Europeu se manifestou promovendo, a Christine Lagarde anunciou uma pequena redução na compra de títulos por parte do Banco Central Europeu. Isso foi muito bem recebido pelos mercados, em geral, tá? Especialmente porque as expectativas de crescimento até o final do ano dos países da comunidade europeia parece que está bom e então foi bastante compatível com essa expansão do nível de atividade esperada, uma pequena retração
da compra de títulos. Tá? Provavelmente, nos próximos meses, devem ser anunciadas novas restrições nessa redução de títulos. Tá? E não existe nenhum anúncio, por enquanto, de quando que o Banco Central Europeu iniciará o aumento da taxa de juros. Tá? Então, esse é o nosso cenário internacional. Tá? Os países emergentes, não, deixando os países do leste asiático, já começaram o aumento da taxa de juros e o ajuste monetário por causa dos problemas inflacionários, e os países desenvolvidos estão se preparando, tá, para iniciar no final deste ano, o ano que vem, essa restrição monetária, não? Tá? Bom, enquanto isso, aqui no Brasil, teremos uma reunião do Copom para a semana que vem. Tá? O Banco Central, na reunião de agosto, o Copom já tinha sinalizado que teríamos um aumento de 1% na próxima reunião. Tá? Mas, dada a surpresa inflacionária, tá? Especialmente esta última, agora, com a inflação do mês de agosto, já começaram a aparecer algumas expectativas ou especulações de mercado em que o aumento da semana que vem pode ser um pouco maior que 1%. Tá? De qualquer forma, o Banco Central tem se manifestado que fará tudo o que for necessário para que a inflação de 2022 esteja mais ou menos compatível com a meta estabelecida, tá? Mas não existe nenhuma análise sobre o que o Banco Central fará semana que vem. Tá? Uma coisa que surpreendeu na última reunião de Copom, na reunião de agosto, é que a expectativa de inflação do Banco Central, que saía do modelo do Banco Central, era um pouco menor que a mediana das expectativas que, na época, expectativas de inflação, que na época estava no Boletim Focus. Na época, a expectativa para 2022 estava em 3,8 por parte do Focus, e no modelo do Banco Central, a expectativa estava em 3,5, ancorada. Tá? Então, tem um ruído nessa diferença. Tá? Pode ser que o Banco Central esteja tentando esclarecer ou debelar por que aconteceu isso. De fato, na semana passada, na sexta-feira passada, o Banco Central, através da intranet que ele tem por causa do Boletim Focus, perguntou entre outras perguntas, fez várias perguntas, mas perguntou quanto que o hiato do produto estimado por causa, no caso daquelas empresas ou firmas que participam do Boletim Focus, não? E qual é a expectativa, quando que eles esperam que se feche o hiato do produto. Tá? Então, de fato, também o Banco Central está anunciando uma nova metodologia de cálculo desse hiato do produto. Mas esse é um tema que a gente poderia também comentar, não? Sobre a importância que essa variável tem para a decisão do Copom. Tá? De fato, também o Copom sempre destaca alguns riscos, não existem, na verdade, riscos assimétricos de inflação, ou seja, a tendência sempre é que a inflação seja maior que a estimada. Tá? Entre os riscos, entre as variáveis que afetam os riscos, a gente poderia destacar 4. Tá? Por um lado, tem a crise hídrica, tá? Que foi motivo de nosso podcast da semana passada. Tá? O que está acontecendo com os preços dos bens industriais, não? Por causa dos problemas na cadeia produtiva, que tanto Francisco Eduardo quanto Margarida destacaram, o aumento da inflação dos serviços, tá? E dos problemas que a inflação de serviços tem sobre a persistência, tá? Que a Margarida destacou também. E o quarto tema é o risco fiscal, que sempre tem sido motivo de nosso debate. Tá? Então, com isso eu quero falar de que temos um conjunto de incertezas para a reunião da semana que vem, não? Como que o Copom vai se tratar. Acho que esses dois temas são
são importantes. Hiato do produto, a importância dele neste contexto da pandemia, e o segundo, a avaliação de riscos. Ô, Lixa, nosso podcast já está muito longo hoje, mas eu gostaria de colocar uma questão para você, mas gostaria também de ouvir os outros colegas aqui presentes, a Margarida, o Gabriel, sobre a seguinte questão, uma resposta muito rápida, por causa do nosso tempo. É o seguinte: o Banco Central, obviamente, se defronta com um dilema. Você falou, a inflação de agosto foi uma surpresa, está muito alta, mais alta do que esperado. 2, ainda existem 4 riscos aí na direção ascendente, né? Então, isso tudo indica um aumento, e não por outra razão, está se prevendo um aumento superior a 1%, né? Muita gente já está prevendo isso. Por outro lado, desde o início da pandemia, o Brasil perdeu 12 milhões de empregos, agora recuperou metade disso. Ainda faltam 6 milhões de ocupações a serem recuperadas. Então, se eu olho para o lado da inflação, é inequívoco que eu tenho que apertar a política monetária. Se eu olho para o lado do emprego, eu não deveria fazer isso. O que eu devo priorizar e por quê? O que o Banco Central deveria priorizar e por quê? Resposta rápida, hein? Lixa, pode começar por você, que já estava com a bola. Margarida, Gabriel, se quiser também dar a sua opinião. Quero falar. Não, o problema da pandemia são os problemas de mudança estrutural. Tá? A gente tem uma certa heterogeneidade estrutural que o Francisco Eduardo já destacou várias vezes nos últimos meses. Tá? O setor de serviços e o setor de indústria andam em velocidades diferentes na sua recuperação. Tá? Então, você tem o setor de agronegócios, ou indústria, com pressão de demanda forte, especialmente porque a demanda está muito intensa e também porque a oferta está travada, tá? Por esses problemas de cadeia produtiva que a Margarida já colocou. E, por outro lado, você tem um setor de serviços que depende mais do que está acontecendo no mercado de trabalho e que tem ficado mais travado. Tá? Então, temos uma inflação de serviços de 3,5% e temos uma inflação de bens industriais 4, 5 vezes maiores. Tá? Então, para onde que o Banco Central tem que olhar? Tá? O problema é um dilema. Eu acho que não tem uma solução fácil, porque aí tem um conjunto de conflitos para serem dirimidos. Tá? Mas existe um risco dessa inflação alta se tornar persistente e depois ser difícil de reduzir. Tá? Então, é claro que a gente esperaria, digamos, uma coisa que teria sido bom seria que a inflação só começasse a subir depois que o emprego se restabelecesse, um pouco como está acontecendo nos Estados Unidos. Tá? Então, os Estados Unidos não vai ter tanto esse conflito. Mas esse conflito apareceu aqui e eu acho que o risco da persistência tornar depois a inflação mais difícil de combater vai obrigar o Banco Central a ser muito conservador. Tá? Então, de fato, a última ata do Banco Central, as últimas comunicações do Banco Central, ele se torna cada vez mais conservador no sentido que eu estou falando, tá? Sabendo de que ele tem esse conflito do nível de emprego. Ok. Eu tendo a ter a mesma posição que o Lixa, no sentido com uma argumentação um pouco diferente. Não diferente, mas o problema da persistência, a inércia. O Brasil tem muita inércia. Não só formal, que está nos contratos, mas informal, que está no setor serviços, ele é repleto de casos de indexação. São as mensalidades escolares, é o restaurante, são os serviços de academia de ginástica, tudo isso com muita facilidade é corrigido por uma variação de preços que ocorreu no passado recente. E à medida que essa inflação está subindo, e ela tem aí algumas pressões que são muito importantes, ela está se difundindo, ela está se disseminando. O índice de difusão também é muito relevante. 72% dos produtos do IPCA tiveram aumento de preços. Esse índice de difusão, a cada mês, também está subindo. Junta isso com o aumento das expectativas de inflação, isso é o contexto perfeito para quê?
para você ganhar inércia. E aí fica mais complicado. A rigidez inflacionária, que é a inércia inflacionária, é difícil de ser combatida com juros. Você tem que cortar, Banco Central, uma cadeia de transmissões que exige juros muito altos. A história da economia brasileira é um exemplo disso, né? Então, eu acho que o Banco Central tem que ser mais duro, sim. Até porque eu vou arriscar uma coisa que eu não comentei aqui. Mas um pouquinho mais de inflação vai acabar lá na frente batendo no nível da atividade econômica também. Então, é melhor a gente não ficar com dois problemas lá na frente. Redução do nível da atividade econômica e inflação. Fica só com o problema da recuperação da economia, mas com o pano de fundo mais limpo, com uma inflação um pouco menor. Então, eu tendo a apostar que o Banco Central vai ser mais duro, sim. Mas não é só apostar, é dizer o que você... Eu acho que ele deve ser mais duro. Agora, como eu respeito muito o Banco Central, eu não diria isso, eu diria que eu tendo a achar. Eu respeito muito as decisões do Banco Central. São sempre muito fundamentadas, em geral. Sim ou não? Sua opinião? Tem que aumentar. Gabriel. Ah, Gabriel. A minha ponderação entra só um pouco no horizonte relevante da política monetária, Francisco, porque quando a gente olha para as expectativas de inflação para o ano que vem, elas ainda não estão completamente desancoradas, ainda estão dentro do intervalo de tolerância. E quando a gente olha para a atividade do ano que vem, a gente vê essas expectativas decrescendo significativamente. Hoje nós tivemos uma grande instituição financeira reduzindo para 0,5 as perspectivas de crescimento no ano que vem. Então, isso que não me leva a concordar de forma tão veemente com esse conservadorismo do Banco Central, mas acho que é só uma ponderação. O Gabriel botou aqui alguns argumentos aqui, botou aqui um molinho uma discórdiazinha aqui na nossa opinião. O Lixa e a Margarida acho que enfatizaram uma coisa que é o nosso passado, de certa forma, nos condena a ter que ter um pouco mais, a acabar botando um pouco mais de peso na inflação do que no emprego, porque se a inflação volta, as consequências só do próprio emprego acabam vindo mais tarde. Mas foi bom, muito bom ter ouvido essas opiniões. Acho que esse é um debate super relevante. Lixa, para terminar, um minuto, meio minuto. Em um minuto, não. Então, a inflação esperada para o ano que vem, pelo que o Gabriel colocou, está em 4,03, não? Ou seja, está um pouquinho desancorado. Mas pode ser que a semana que vem já fique em 4,10. E daqui a 2 semanas pode estar ficando em 4,20. Então, elas estão ficando cada vez mais desancoradas porque os riscos, especialmente tem essa história da crise hídrica e da questão fiscal, estão aumentando essas expectativas de inflação para as próximas semanas ou os próximos meses. Independentemente dos bens industriais, do risco dos bens industriais e serviços, a questão fiscal e a questão hídrica estão começando a pressionar mais essas expectativas. E o Banco Central vai ter que quebrar isso, tá? Porque depois vai ser mais difícil se as expectativas de inflação acelerarem, não, para o ano que vem, para 2022, já ficarem em 4,4, 4,5, já fica mais difícil depois trazer para 3,5. Tá? Então, era isso que eu queria colocar no final, a história dos riscos assimétricos que o Banco Central destaca sempre. Ok, gente, ficamos por aqui e até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.